Olá, todos bem-vindos ao meu canal. Regresso então para a continuação da resolução do exame de Físico-Química A do ano 2015, primeira fase, agora com o grupo 4, que vai entrar então na componente da Química. Este grupo 4 é exclusivamente sobre Química do 10º ano. Eu vou resolver neste vídeo as 4 alíneas da questão 1 deste mesmo grupo 4. Então, a primeira questão diz-nos o seguinte: o flúor e o cloro são dois halogénios. Dois halogénios são os elementos do grupo 17 da tabela periódica. Na questão 1.1 dizem-nos o seguinte: o cloro apresenta dois isótopos estáveis, o cloro 35 e o cloro 37. Os átomos destes isótopos têm, e depois teremos que aqui selecionar a opção correta. Importa, em primeiro lugar, perceber o que é que são isótopos. Mas antes de percebermos o que é que são isótopos, eu vou dar-vos aqui assim uma ideia sobre dois números que vocês devem ter atenção quando estão a falar de átomos. Eu vou dar aqui este nome a átomo X, não é nenhum elemento da tabela periódica, é simplesmente uma generalização. Nós temos o átomo e temos aqui assim um número que caracteriza o átomo, que eu vou designar como Z, e vou designar ali outro valor que será o A. Bem, este Z é exatamente o número atômico, é o número atômico, e o número atômico é exatamente igual ao número de prótons. O número de prótons que o átomo tem dá então o seu número atômico. Quanto a este A, nós designamos como número de massa, que será então igual ao número de prótons mais o número de neutrões. E à soma destes dois nós podemos designar como núcleos, visto que no núcleo de um átomo se encontram os prótons e os neutrões, e depois os eletrões estão na nuvem eletrónica, fora então do núcleo. Também temos aqui uma ideia importante, que é um átomo. Quando nós temos um átomo é eletricamente neutro, e se o átomo é eletricamente neutro, não quer dizer que não tem cargas, ok? Mas o que quer dizer é que as cargas positivas e as negativas estão em igual número. Ou seja, num átomo, o número de prótons é exatamente igual ao número de eletrões. Por isso é que o átomo é eletricamente neutro. Quando o átomo receber ou ganhar eletrões, terá então mais cargas negativas, isto se receber eletrões, do que positivas, e então vira um íon negativo. Se perder eletrões, fica então com um excesso de cargas positivas neste balanço, e então vira para um íon positivo. Bem, mediante isto, vamos perceber o que é que são isótopos. Isótopos são átomos do mesmo elemento, exatamente do mesmo elemento. Eu vou escrever, atendendo a esta simbologia, o cloro 35 e também o cloro 37. Vou colocar aqui nesta cor. O cloro 35, este 35 que vos dão não é o número atômico, mas sim o número de massa. O número atômico do cloro é 17. E este número que vos dão aqui é o número de massa, então há de ficar situado assim aqui em cima. E teremos o cloro 37, que é cloro também, então tem o mesmo número atômico, tem número de massa diferente, tem número de massa 37. Isótopos são elementos, são espécies do mesmo elemento químico, por isso é que o número de prótons será igual e diferem unicamente no número de massa. Esse número é que é diferente. E reparem lá, como o número de massa é igual à soma dos prótons com os neutrões, e os prótons são sempre os mesmos, né? Porque estamos a falar de elementos do mesmo tipo com o mesmo número atômico, então os isótopos terão diferente número de neutrões, terão diferente número de massa, e isso deve-se à diferenciação do número de neutrões, visto que os prótons são sempre constantes, se estivermos a falar no mesmo elemento. Então aqui o número de neutrões é que há de ser diferente entre estas duas espécies. Mediante isto, vamos perceber qual é que é a resposta correta. Os átomos então destes isótopos têm número atômico diferente? Falso.
tem que ter o mesmo número atómico. Tem igual número de nucleões, bem, o nucleões é o número de massa, se eles diferem no número de neutrões, vão ter diferente número de massa, então têm diferentes quantidades de nucleões. Esta é falsa também. Tem igual número de protões? Têm, se tem o mesmo número atómico, tem igual número de protões. A opção C é a correta. Tem um número de eletrões diferentes? Não, visto estamos a falar de isótopos, são eletricamente neutros, a quantidade de protões é igual à quantidade de eletrões. Se eles têm os mesmos protões, terão também os mesmos eletrões. Teremos então aqui a questão 1.1 resolvida. Eu, antes de passar à questão 1.2, vou falar-vos aqui de duas ideias. Algumas delas permitirão resolver as alíneas que se seguem, outras nem tanto, mas são conceitos a saber e importantes para a realização do vosso exame. Vou então trabalhar aqui aqueles princípios e regras que teremos de utilizar para fazer a distribuição dos eletrões pelas orbitais e vou falar também aqui dos números quânticos e de que forma é que podemos caracterizar uma orbital por um conjunto de números quânticos. Depois então resolverei a questão 1.2, 1.3 e 1.4 deste mesmo grupo, ou melhor, da questão 1 do grupo 4. Vamos então perceber como é que nós podemos fazer a distribuição dos eletrões pelas órbitas. Quer dizer, temos que obedecer a três princípios fundamentais. Eu vou colocar aqui um exemplo para depois vos transmitir o que é que cada princípio me permite fazer a distribuição que eu vou fazer. Então vou pegar no cloro. O cloro tem número atómico 17, quer dizer que tem 17 protões e sendo um átomo eletricamente neutro tem 17 eletrões, fazendo a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, o segundo nível fica completo com 8, ora 6 e 2, 8, 10, 3s2, 3p, e penso que aqui são 5, se não estou em erro. 6, 8, 10, 17. Ok, está preenchido. Bem, estão distribuídos os eletrões do átomo de cloro. Em que é que incidem então estes princípios? Primeiro princípio, o princípio de energia mínima. A distribuição eletrónica deve conferir ao átomo o estado de menor energia possível. O que é que isto quer dizer? Nós começamos a distribuir os eletrões no átomo pelo nível 1 e só depois é que passamos para o nível 2 e só depois é que passamos para o nível 3. Ou seja, o nível 1, as órbitas do nível 1 são menos energéticas do que as órbitas do nível 2 e são menos energéticas do que as órbitas do nível 3. Por isso é que nós começamos por baixo. Depois também, dentro do mesmo nível, por exemplo, aqui eu tenho a subcamada S e a subcamada P, eu tenho que primeiro introduzir os eletrões para encher a S e só depois é que passo para a P. Isto porque a orbital S é menos energética do que a orbital P. Esta ideia vai ajudar na questão 1.2, ou seja, princípio de energia mínima. Ao fazer a distribuição, temos que conferir ao átomo o estado de menor energia. Níveis inferiores têm a menor energia, dentro do mesmo nível, a S tem menor energia do que a P tem menor energia do que a D e por aí em diante. Lembrem-se de uma situação importante, que são estas orbitais P, têm umas suborbitais, né, degeneradas, onde nós designamos como PX, PY e PZ. Nestas orbitais, PX, PY e PZ, são todas orbitais, são subcamadas da orbital P, o que PX, PY e PZ têm o mesmo valor energético. A S é menos energética do que a P, mas dentro da P é tudo igual. PX, PY e PZ, mesmo nível de energia. Ok? Isto é importante. Segundo princípio, o princípio de exclusão de Pauli. Diz-nos que em cada orbital só pode conter no máximo 2 eletrões, que só diferem no número quântico de spin, ou seja, pegando aqui numa orbital, né, em cada orbital só cabem no máximo 2 eletrões,
um com um spin, por exemplo, para cima, o outro com o spin diferente, ou seja, para baixo. O spin é a orientação depois dos elétrons, é um quarto número quântico que então caracteriza o eletrão na órbita. O spin tem a ver com esta orientação, onde esse spin pode ser mais ou menos um meio. Ou seja, eu não posso chegar aqui e ter 3 eletrões, não é? Na mesma órbita, ou então não posso ter 2 eletrões, mas com o mesmo spin, tenho que ter spins opostos. Princípio da exclusão de Pauli. Vocês podem estar a questionar o seguinte: como é que isso é possível? Porque, quer dizer, aqui tudo bem, está 2, mas aqui tem 6, não é? Como é que este pode ter 6? Se ali o princípio de Pauli diz que só pode ter 2. Vocês estão a esquecer de uma coisa, é que o orbital P tem 3 orbitais. Tem orbital PX, PY e PZ. E é dentro destas orbitais PX, PY e PZ que só podemos colocar 2 com spins diferentes. 2 aqui, 2 aqui, 2 ali, dá 6. Ok? Nada, não violamos o Pauli, certo? Terceira regra que vocês devem ter em conta na distribuição dos eletrões. Regra de Hund. Diz-nos o seguinte: no preenchimento das orbitais com igual energia, e esse preenchimento das orbitais com igual energia são estas, é PX, PY e PZ, por exemplo, distribui-se primeiro um eletrão por cada orbital, de modo a ficarem com o mesmo spin, e só depois se completam, ficando com spins opostos. Ou seja, reparem nisto, eu tenho assim aqui PX, tenho assim aqui PX, PY e PZ. Vou colocar assim para vocês perceberem a ideia, assim e assim. Imaginem que eu tenho 2 elétrões para distribuir por estas orbitais. Será que eu posso fazer isto? Não posso. Não posso meter os dois na mesma órbita. Tenho que preencher um em cada, até completar, só depois é que posso meter outro. Eu não posso chegar aqui, tenho 2 e meter os 2 na PX. Eu aqui teria que colocar um na PX, outro na PY. O que é que aqui podia variar? Eu podia colocar na PX e na PZ, ou então podia colocar na PY e na PZ. Agora destas 3, 2 teriam que estar semi-preenchidas e uma vazia. Não posso colocar os 2 no mesmo sítio. Ou seja, isto a nível de preenchimento, segundo esta regra de Hund, vou preencher 6. Preenchia assim um, depois colocaria ali outro com o mesmo spin, e colocaria ali outro com o mesmo spin. Depois é que começa a completar, não é? Assim. Imaginem que eu só tinha 4. 3, metia o quarto na PX, ou então podia metê-lo na PY e deixar a PX semi-preenchida, não há problema nenhum. A PX não tem que ser preenchido primeiro, ok? Não há ordem quanto a isso. Depois completaria assim com esta ideia. Relativamente à distribuição dos eletrões, vocês têm que obedecer sempre a estes 3 princípios. Bem, segunda ideia que vos queria transmitir, antes de resolvermos as questões, tem a ver com os números quânticos. Para caracterizar as órbitas atómicas, são necessários 3 parâmetros, chamados então números quânticos, que resultam da resolução da equação de Schrödinger, que para já, né, no secundário, vocês não trabalharão com a equação de Schrödinger. Estes 3 números quânticos que caracterizam a orbital, o cuidado de caracterizar a orbital com números quânticos é diferente de caracterizar o eletrão. Quando vocês precisarem de caracterizar o eletrão com os números quânticos, vocês vão usar estes 3 para caracterizar a orbital e depois vão adicionar um último número quântico, que é o spin, que será sempre mais ou menos um meio, mas isto é já para o eletrão. Em termos das orbitais, são apenas 3. Este primeiro número quântico está a ser, caracterizamos assim, N, depois o valor de L e depois o valor de ml, isto para orbitais. Mais uma vez reforço, eletrões têm um quarto, mais ou menos um meio, que é o spin. Ok. O N é o número quântico principal. Eu vou colocar aqui o exemplo, penso que é mais prático. Tenho aqui o cloro, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, penso. Ok.
Este número quântico principal tem a ver com o nível que vocês estão. Se é o nível 1, ou se é o nível 2, ou se é o nível 3. Este é que é o primeiro número quântico principal. Ele vai nos dizer em que nível é que nós estamos. O segundo número quântico é chamado número quântico de momento angular, ou secundário, que nos caracteriza já dentro do nível, né? Já dentro do nível, se estamos perante uma orbital do tipo S, ou se estamos perante uma orbital do tipo P, ou se estamos perante uma orbital do tipo D. Reparem nisto, nós temos aqui o N, que é igual a 1. Se o N é igual a 1, nós estamos no primeiro nível. No primeiro nível nós só temos uma orbital. Então o L é 0. Sempre que falarmos de L0, o L igual a 0 indica-nos que estamos na orbital S. A orbital S é caracterizada pelo segundo número quântico, ou seja, por L igual a 0. Isto indica-nos que estamos na orbital S. O terceiro número quântico é chamado número quântico magnético e ele vai nos caracterizar, por exemplo, reparem aqui, o 3P, nós na S só temos uma orbital, então ficamos por aí. Se o L é igual a 0, o ML também é igual a 0, ou seja, no nível 1 nós só temos uma única orbital, então esta orbital é caracterizada por 1, 0, 0, 1 nível 1, 0 orbital S, e se o S é 0, a outra também é 0, só há uma, não há diferenciação nenhuma. No entanto, reparem aqui, se estamos perante o segundo nível, nós no segundo nível já temos dois tipos de orbitais. Temos a orbital S, e então aí, se é a orbital S, o segundo número quântico seria 0. E se o segundo número quântico é 0, o ML seria 0 também. Ou seja, esta orbital S aqui no nível 2 teria os números quânticos 2, 0, 0. Segundo nível, orbital S, e na S o terceiro dá sempre 0. É sempre 0, sempre, sempre, sempre. Agora, se o L é igual a 1, cuidado, é que nós no nível 2 já temos dois tipos de orbitais. Temos orbitais do tipo S e temos orbitais do tipo P. Como é que nós caracterizamos uma orbital do tipo P? O L é igual a 1. Por isso, quando o L é igual a 1, ou seja, o segundo número quântico é igual a 1, nós estamos perante uma orbital do tipo P. E se o L é igual a 1, o terceiro número quântico já varia entre menos 1, 0 e mais 1. E porquê que é menos 1, 0 e mais 1? Reparem que na orbital P, quantas orbitais é que nós temos na orbital P? Temos 3, não é? PX, PY e PZ. Imaginem que eu queria caracterizar esta orbital PX aqui no nível 2. Como é que eu faria? Primeiro número quântico, em que nível é que estou? 2. Qual é a orbital que eu tenho aqui? P. Então o L, se é P, o L há de ser igual a 1. Se o L é igual a 1, o terceiro número quântico pode ser menos 1, 0 e mais 1, dependendo se eu estou a falar da orbital PX, PY ou PZ. Orbital PX seria menos 1, orbital PY seria 0 e orbital Z seria mais 1. Se eu estou, por exemplo, a caracterizar a PX, ok, menos 1. Se estiver a caracterizar a PY, eu estou no nível 2, o segundo número quântico é igual a 1, porque estou a falar de uma orbital P, 1, e o terceiro número quântico já não seria menos 1, mas sim 0. Naquela orbital PZ, eu teria então o número quântico principal igual a 2, número quântico de momento angular igual a 1, porque estou na orbital P, e o número quântico magnético igual a mais 1, porque estou na orbital PZ, se quisermos pensar assim. Esta é a ideia da definição dos números quânticos. Cada orbital terá um conjunto determinado de números quânticos. Nunca, mas nunca, vocês vão ter duas orbitais diferentes com iguais conjuntos de números quânticos. Só aqui um terceiro exemplo. Na D já ninguém entra aqui. Não vos aparece a D, o máximo há de ser até ao P. Imaginem que eu queria caracterizar, por exemplo, uma das orbitais P neste nível 3.
Como é que eu caracterizava? Bem, se estou no nível 3, o primeiro número quântico é igual a 3. Se estou na orbital P, então o L é igual a 1. Se queria caracterizar Px, Py ou Pz, colocaria aqui menos 1, por exemplo. Então teria que caracterizar, por exemplo, a orbital Px no nível 3. Se tivermos, por exemplo, também orbitais do tipo D, nas orbitais do tipo D, o L já é igual a 2. O L igual a 2 já indica que estamos perante uma orbital do tipo D. E se a orbital for do tipo D, nós já temos aí 5 orbitais degeneradas. Apesar desta ideia, não vos aparece aqui a D, a nível de distribuição, mas é só para terem uma ideia também do que seria este, o que representaria este valor L igual a 2. Seria uma caracterização neste nível 3 da orbital, ou melhor, de uma das orbitais da subcamada D. Ok? Bom, visto isto, então, o que é que são os números quânticos e a forma como podemos caracterizar orbitais, eu vou então resolver aqui a segunda questão, ou melhor, a questão 1.2. A questão 1.2 diz-nos o seguinte: a orbital de valência menos energética de um átomo de cloro no estado fundamental pode ser caracterizada por qual dos conjuntos de números quânticos? Bem, então eu vou pegar assim no cloro, falam-me de uma das orbitais de valência, ou na orbital de valência menos energética, de valência e a menos energética, eu distribuo um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Se me estão a falar de uma orbital de valência há de ser uma orbital no último nível. Se é que é de valência, no último nível. As outras todas para trás ninguém quer saber. São só as de valência. E destas de valência, querem que nós caracterizemos a menos energética. Bem, comparando a orbital S com a orbital P, a orbital S é sempre menos energética do que a P. Por isso é que nós começamos a distribuir pela S, apelando então àquele primeiro princípio de energia mínima. A orbital menos energética do nível de valência, da orbital de valência, vai ser esta. Vai ser a 3S. Como é que nós caracterizamos a 3S? Bem, se estou no nível 3, o primeiro número quântico é 3. Se a orbital S, o segundo número quântico é sempre 0. E se o segundo número quântico é 0, nós só temos uma orbital. Então o terceiro é 0 também. Esta seria a caracterização da orbital de valência menos energética. Ou seja, a resposta aqui seria a D. Como é que eu caracterizaria, por exemplo, uma das orbitais do nível P? Px, Py e Pz. Lembrem-se disso, Px, Py e Pz, a mesma energia, não há diferenciação. Da S para a P há diferenciação, a S é menos energética do que a P. Mas dentro da P, Px, Py e Pz, a mesma energia, exatamente a mesma. Como é que eu caracterizaria aqui uma destas orbitais? Fácil, não é? O primeiro número quântico seria 3, porque é o nível. A orbital P é descrita como segundo número quântico igual a 1. E depois o terceiro número quântico, se o segundo é 1, pode ser menos 1, 0 ou 1. Então aí escolhiam qualquer, né? Por exemplo, menos 1. Ok? Terceira questão. Temos então aqui um átomo de flúor e um átomo de cloro no estado fundamental. O estado fundamental é aquele estado que obedece à distribuição pelo princípio de energia mínima, ou seja, aquela distribuição que nós estamos habituados a fazer. Falam aqui de um átomo de flúor e de um de cloro. Bem, o flúor tem número atómico 9, o que quer dizer que tem 9 prótons. Tem 9 prótons, tem 9 eletrões. A sua distribuição seria um S2, 2S2, 2P, 2 e 2, 4, faltam 5, não é? 2P5. O nosso cloro tem número atómico 17, seria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Tudo bem. Estas são então as distribuições eletrónicas dos dois átomos que estão aqui em causa. Bem, pode ser a opção A, estes dois átomos apresentam o mesmo número de orbitais P completamente preenchidas. Bem, cuidado, nós temos aqui Px, Py e Pz, né? Se temos 5 eletrões para distribuir, seria 1, 1, 1, 1, 2. Então o flúor, quantas orbitais P tem preenchidas? Apenas 2, não é?
tem duas orbitais P preenchidas, totalmente. O cloro tem aqui esta orbital P, no segundo nível. Aqui não diz que não me falam em níveis de valência, falam total. Então eu tenho aqui PX, PY e PZ completamente preenchidas, tipo dois em cada uma. E depois tenho aqui ainda no nível de valência, outra vez uma orbital P, PX, PY e PZ, onde teria 2, 2, 1. A nível de número de orbitais P completamente preenchidas é falso, não é? O flúor só tem duas completamente preenchidas e o cloro tem 3 no nível 2 preenchidas, mais 2 no nível 3. Ou seja, esta opção seria uma opção errada. Mas vocês têm de ter cuidado com o que está escrito, leiam bem, porque se dissessem assim, no nível de valência, tem o mesmo número de orbitais P completamente preenchidas. A opção aí estaria certa. Porque o nível de valência do flúor seria o nível 2, do flúor, peço desculpa, e o nível de valência do cloro seria este 3. Comparando apenas o nível de valência, esta afirmação estaria correta, por isso é preciso ler bem o que está escrito. Segunda opção, ambos têm uma orbital P semi-preenchida. Bem, olhando para o flúor, tem uma semi-preenchida. Olhando para o cloro, tem uma semi-preenchida, que é esta. Então, ambos têm uma orbital P semi-preenchida. Ok, está certo, esta é a opção correta. No entanto, vamos ver o resto. C, o número de orbitais S completamente preenchidas. Falso, o flúor tem esta, apenas uma. E o cloro tem a 2S2 e tem a 3S2, não é igual, óbvio. O cloro tem duas, o flúor apenas uma. Ambos têm uma orbital S semi-preenchida. Mentira, todos eles têm as orbitais S completamente preenchidas. Então, seria falsa também, o que a nossa opção confirma-se. Vamos então à última linha desta questão 1. A energia de ionização do átomo de cloro, isolado e em fase gasosa, é a energia de remoção mínima necessária para, a partir do átomo, no seu estado fundamental, se formar um determinado íon. Ou seja, a energia de ionização é a energia que vocês têm que dar para conseguir remover um eletrão no nível de valência de um determinado átomo. Isso é que é a energia de ionização. Estão a falar aqui do cloro. Para vocês terem aqui uma ideia, eu até vou pegar aqui no cloro. O cloro tem 3 níveis. Tem assim aqui o núcleo, do cloro, e depois tem 3 níveis. Tem assim aqui o nível 1, depois tem assim aqui o nível 2 e depois tem assim aqui o nível 3. Reparem que atendendo à distribuição que nós fizemos, que era o cloro 17, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. No nível 1 nós temos 2 eletrões. No nível 2, no total, temos 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no terceiro nível temos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A energia de ionização é a energia que nós temos que fornecer ao átomo para conseguir extrair este eletrão, ou um dos eletrões, no nível de valência. Isto é que é a energia de remoção mínima, a energia mínima que nós temos que fornecer para roubar, entre aspas, um eletrão aqui ao átomo. Quando isto acontece, forma-se um determinado íon, e o que eles querem aqui é a fórmula química desse íon. Não confundir esta questão com, o cloro tem 7 eletrões no último nível, fica estável com 8, precisava de receber 1, então está cloro menos. Não tem nada a ver com isto, nada, zero. Não tem a ver com a tendência do átomo para formar um íon. Tem a ver com a gente ir a este átomo e tirar-lhe um eletrão. E se nós tiramos um eletrão a este átomo, ao átomo de cloro, se roubarmos um eletrão, ele vai ficar com menos uma carga negativa. E se fica com menos uma carga negativa, estando as cargas em equilíbrio, as positivas com as negativas, estávamos a falar de um átomo, se extraímos uma carga negativa,
o átomo vai ficar com uma carga positiva em excesso, porque perdeu um elétrão. Se perdeu um elétrão, perdeu uma carga negativa. Se perdeu uma carga negativa, tem uma carga positiva a mais. O que quer dizer que o íon formado, depois de removermos um elétrão, será Cl, cloro, mas com excesso de cargas positivas, neste caso, apenas uma. Se extraíssemos, se falássemos aqui de uma segunda energia de ionização, ou seja, depois de tirarmos este, tirarmos outro, tínhamos tirado 2, então seria Cl2+. Ok? Bem, fico-me então por aqui, que o vídeo já vai longo. Desde já um grande abraço e continuamos aí a resolver o exame. Até já.